como estão vocês? É uma alegria mais uma vez poder estar aqui compartilhando mais uma porção desse estudo com todos vocês que estão aí do outro lado assistindo. Então vamos orar para que o Senhor conduza esse tempo que Ele nos concedeu. Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede, de podermos abrir a Tua Palavra, Senhor, mover a Tua Palavra, nos mover, Senhor, nela, e pedimos que o Seu Espírito se mova em nós, para que a Tua Palavra, Senhor, faça aquilo que é o Teu prazer, faça aquilo que é a Tua alegria, que é transformar nossas vidas e nos conduzir a um conhecimento real e verdadeiro do Senhor. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, nós vimos nos últimos estudos que o que eu acredito que ser as três áreas mais importantes e universais da mentira, que são o quê? A primeira dessas mentiras é em que acreditamos sobre Deus. A segunda é em que acreditamos sobre nós mesmas. E terceiro, o que acreditamos sobre o pecado. Então, em grande parte, elas determinam o que acreditamos sobre todo o resto da nossa vida. Tá? Então, se nós formos enganadas nessas áreas, há uma possibilidade muito maior de Satanás nos enganar em outras questões da nossa vida diária. Tá? Então, nos próximos capítulos que nós vamos estudar agora, nós vamos abordar uma série de áreas práticas nas quais muitas mulheres, incluindo mulheres cristãs, foram e continuam sendo enganadas. Começando com a questão de nossas prioridades. Então, a primeira mentira em que não tenho, é a que não tenho tempo de fazer tudo o que tenho para fazer. Tá? Então, isso é uma mentira muito sutil que Satanás nos faz todos os dias acreditar nela. Porque nós assumimos tantos compromissos, julgamos tantas coisas prioritárias na nossa vida e esse tempo no dia acaba mesmo sendo consumido e a gente não consegue realizar tudo aquilo que a gente planejava. Tá? Então essa foi a mentira de longe, essa foi de longe a mentira com a qual as mulheres pesquisadas se identificaram. 70% das mulheres disseram que haviam acreditado nessa mentira. E isso é um fato, porque nós temos experimentado na nossa vida mesmo todos os dias. Então, eu penso que esse resultado, ele não nos causa surpresa. Afinal, se você perguntar a uma mulher hoje, como você está? Provavelmente ela vai trazer a seguinte resposta, seguido de um suspiro, né? Ela vai dizer: eu estou ocupada, estou exausta, não consigo fazer tudo que eu tenho que fazer em um dia, né? E então hoje é essa forma que nós encontramos todas as mulheres sobrecarregadas, né? Então eu acredito que na maior parte dos casos, né, dessas mulheres pesquisadas, cristãs ou não cristãs, essas mulheres se sentem oprimidas pelo quanto têm de fazer e por quão pouco tempo têm para fazer. Como resultado, muitas mulheres vivem desgastadas e desencorajadas. A mulher tem hoje, pasmem no que eu vou colocar aqui, mas a mulher tem hoje o equivalente a 50 empregados em tempo integral. Aí você vai me perguntar, mas onde é que estão os meus? Se eu tenho 50 empregados em tempo integral, então os meus estão em algum lugar escondido, né? Mas se nós observarmos, isso está em todos os aparelhos domésticos e equipamentos modernos que economizam tempo, tá? Que nos ofertam um tempo maior disponível para fazermos o que quisermos, né? Então, nós temos algumas conveniências disponíveis que eram desconhecidas das mulheres das gerações passadas. Vamos aqui enumerar algumas, né?
Imagine a gente voltar aos dias em que não existiam máquinas de lavar louça, micro-ondas, máquinas de lavar roupas, secadoras, carros e outros itens mais, né, que a gente conhece. Então, vamos voltar um pouquinho mais. Né? Vamos voltar à época em que as pessoas nunca tinham ouvido falar sobre água encanada e energia elétrica. Tá? E nós temos então, assim, vários dispositivos e aparelhos com os quais nem mesmo as mentes mais criativas sonhavam. Sendo assim, por que a nossa vida é mais agitada e corrida do que nunca? Por que somos tão estressados? Se abríssemos agora um canal de comunicação, onde quem estivesse do outro lado pudesse ligar dando suas respostas a essas perguntas acima, não daríamos conta de tantas explicações e justificativas por que o nosso tempo é tão curto. Por que nós não damos conta de fazer aquilo que nós consideramos necessários fazer num dia. E com certeza não haveria nenhuma resposta repetida. Tá? Seriam todas respostas condizentes com a resposta à pergunta diferentes, certo? Mas, no entanto, o que pesa aqui é que aceitamos a mentira de que não temos tempo para fazer tudo o que temos de fazer. Mas se nós observarmos o tempo, hoje não temos mais ou menos tempo que qualquer outro ser humano que já viveu teve. Ninguém, independente de sua posição ou de suas responsabilidades, já teve mais de 24 horas por dia, 168 horas em uma semana, 52 semanas em um ano. Tá? Então, novamente, né, o que pesa aqui é que cada dia que passa, nos distanciamos mais das prioridades estabelecidas por Deus para nossas vidas. É isso mesmo, isso é uma realidade. O Senhor criou o homem, o Senhor criou o ser humano, entendeu? Para ter comunhão com Ele. E cada dia nós nos envolvemos com tantas coisas e deixamos essa prioridade em último plano. E claro, é naquele plano que nós não conseguimos corresponder ao Senhor naquilo que Ele queria. Tá? Então, se compararmos o ser humano do passado com o de hoje, vemos uma grande diferença. O que podemos observar é que, com o passar do tempo, o ser humano cria mais coisas e ocupações que o levam para longe de Deus e do seu propósito para cada um de nós. Agora eu chamo a atenção de vocês para o fato de que o próprio Senhor Jesus recebeu apenas alguns anos na terra para realizar todo o plano de redenção em nosso favor. Isso sim, é uma lista grande de coisas a fazer. No entanto, no final da sua vida, Jesus foi capaz de levantar os olhos para o céu e dizer: eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Esse texto está em João 14:4. Isso é incrível. Raramente posso dizer no final do dia que concluí todo o trabalho que me propus fazer naquele dia. E eu sei que vocês também. Quando vocês deitam na cama, vocês se lembram de alguma tarefa que ficou pendente nesse dia. Tá? Mas então, como foi possível Jesus terminar a obra de sua vida em um período tão curto de tempo? O que aconteceu? Né? Como que ele, em 33 anos, realizou a obra para a qual o Senhor o trouxe nesse mundo? Então, se nós observarmos com cuidado, encontraremos uma pista em suas palavras que nós vimos acima em João 14:4. É uma poderosa verdade que nos liberta da escravidão, da pressa e da frustração sobre tudo o que temos que fazer. Então, nós vamos ler novamente o texto de João. Agora, João 17:4, né, que é o mesmo que está acima, e nós vamos ler agora com maior atenção, para observarmos onde é que está esse segredo. Tá?
Então Jesus diz assim, ó, eu, Pai, ele falando com Deus, eu, Pai, glorifiquei-te na terra. De que forma que ele glorificou ao Pai? Tendo consumado a obra que o Senhor deu a ele para fazer, a obra da redenção. Então observe nesse texto que obra o Senhor Jesus completou nesses 33 anos em que esteve aqui na terra, completando a obra que me deste para fazer. Esse é o segredo. Jesus não terminou tudo que seus discípulos queriam que ele fizesse. Alguns deles estavam esperando que ele derrubasse o governo romano. Também não terminou tudo o que as multidões queriam que ele fizesse, mas ele terminou a obra que Deus lhe deu para fazer. A verdade é que tudo que eu tenho de fazer é aquilo que Deus atribuiu a mim. A frustração chega quando tento assumir responsabilidades que não estão na agenda de Deus para mim. Quando estabeleço minha própria agenda ou deixo que outros determinem prioridades para a minha vida, em vez de parar para discernir o que é que Deus quer que eu faça. E assim, acabo sufocada em um monte de coisas inacabadas, mal feitas ou jamais iniciadas. Então devemos viver em função do direito que Deus tem sobre nossa vida. Esse direito tem prioridade sobre os outros interesses humanos. Então, se eu creio na palavra do Senhor, na pessoa do Senhor, é isso, e se eu não creio, é isso, porque Ele é o dono de tudo e de todos que estão sobre essa terra. Então, os interesses do ser humano deveriam estar subjugados aos interesses do Senhor por nós. Então, a gente nasce, vem a esse mundo e acha que nós viemos para viver deliberadamente segundo a nossa vontade, mas não é assim. Por isso que a gente se envolve em tantas coisas desse mundo, esquecemos daquele que governa o mundo e governa nossas vidas e vamos tentando fazer coisas por nossa própria conta e acabamos acumulado de coisas, infartando cedo, criando problemas na família por causa dessa correria em adquirir e ter coisas que o Senhor talvez não tenha para nós termos aqui. E sim, todo desejo dele é só um, que a gente cumpra aquilo que ele estabeleceu para nós. Tá? Então, todos nós estabelecemos prioridades em nossas vidas, até mesmo sem perceber. Tá? Todos os dias fazemos escolhas, acordamos cedo, né? Entre essas escolhas está adiantar aquela tarefa e outras coisas mais. E esquecemos que o Senhor nos deu uma tarefa a cada uma de nós, que é vivermos para Ele, para a sua glória. Vivermos casamentos para a glória dEle, criarmos filhos para a glória dEle, né? Então nós corremos atrás de tantas coisas para gastar nessa vida terrena e esquecemos que tudo aqui vai se acabar. Chegará o dia que partiremos dessa vida e tudo aquilo que tomou nosso tempo, trouxe correria e aflição, ficará para trás. Nós não vamos levar nada, né? Então, assim, aqui fica o alerta para que a gente pondere diante do Senhor o nosso viver diário, as nossas prioridades. Tá? Então, busquemos do Senhor graça para Ele nos conduzir, porque, repetindo, crendo ou não crendo, você não tem governo sobre a sua vida. Então, nós vamos encerrar aqui lendo um texto da palavra, muito, muito importante, como tudo na palavra do Senhor é importante, mas esse é um texto que Jesus, ele diz assim com uma clareza, né? Porque ele estava falando para pessoas que estavam preocupadas, ansiosas, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde é que eu vou morar e tal, e ele disse assim, não andeis ansiosos por qualquer outra coisa, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então isso é um fato. Ai, mas eu vejo tanto cristão que é pobre, não tem nada, não tem onde morar e tal, mas ele tem o Senhor. Tudo que nós precisamos é do Senhor, o resto é tudo consequência. A necessidade do ser humano de preencher o seu espaço vazio, lidar com as suas neuroses, entendeu? Está no Senhor. Nós não temos poder de nada e nós tentamos fazer com que a aquisição de coisas e a realização de sonhos, né, preencha esse espaço, mas esse espaço é só dele, esse espaço vai estar sempre vazio, né? Então, que nós tenhamos um coração de buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o reino dele, né? Buscar Cristo, que é a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. O Senhor diz na palavra dele, entendeu? O Senhor é fiel e o Senhor é verdadeiro. Você que ainda não experimentou esse Senhor de fato, com realidade, Ele faz, Ele pode. Amém? Então, no próximo estudo, continuaremos ainda nesse mesmo assunto. Amém? Nos encontramos lá. Graça e paz. Uma boa semana a todos.